Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. A nutrição adequada é fundamental na avicultura moderna, influenciando diretamente o crescimento saudável das aves e a eficiência na conversão alimentar, além da qualidade dos produtos finais, como carne e ovos. Recentemente, tem se discutido a substituição de medicamentos por aditivos nutricionais naturais, visando prevenir doenças e otimizar a produtividade de forma sustentável. Estudos indicam que o uso de probióticos e prebióticos pode melhorar a saúde intestinal das aves e aumentar o desempenho produtivo. Para conversar com a gente sobre o assunto, eu recebo a médica veterinária Tatiana Oliveira. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Tatiana de Oliveira Rosa, natural de Pará de Minas, a terra do frango e do suíno, é médica veterinária formada pela PUC Minas. Especialista em gestão de vendas e gerente comercial de aditivos, Tatiana carrega em suas raízes o amor pelo agro e a missão de transformar o setor. No tempo livre, encontra nas trilhas e montanhas o equilíbrio entre corpo e mente. E no dia a dia, sua maior motivação é impactar positivamente as pessoas, ajudando-as a enxergar seu verdadeiro potencial. Com coragem e dedicação, Tatiana trilha seu caminho no agro e inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. Oi, Tatiana, bem-vinda aqui ao programa. É um prazer te ter aqui com a gente. Olá, prazer é todo meu. Agradeço a vocês do Canal Rural por estar aqui. E gostaria de agradecer também a todos os telespectadores que estão nos ouvindo, tanto as mulheres do agronegócio, como todos os homens também e produtores rurais. Tatiana, quando a gente fala sobre a ração que já vem com esses aditivos, e a gente fala de um integrado, ele já recebe essa ração com todos os aditivos importantes para ser utilizado com as aves. Agora, quando a gente fala com um produtor, que ainda é um pequeno produtor ou um produtor familiar, que vai sozinho escolher essa ração, como ele pode identificar se é aquela a melhor ração para dar para as aves? Então, quando a gente fala de aves, a gente trabalha muito com o conceito de integração, porque realmente tudo está integrado e a gente não pode trabalhar nada de forma isolada. Então, o primeiro é entender com esse produtor, ele pode buscar a ajuda de algum técnico, especialista em aditivo, pessoas que trabalham na área comercial e técnica, e explicar para esse suporte técnico quais são os desafios que ele tem. Em relação aos desafios dele, aí tecnicamente a gente consegue definir qual seria o melhor aditivo que pode ser utilizado como mais uma ferramenta junto com outras ferramentas de biosseguridade, de qualidade do ambiente, de manejo, para a gente conseguir potencializar o resultado dele. Então, o mais importante seria os produtores independentes, que não têm o suporte das integradoras e nutricionistas específicos para isso, buscar pessoas que tenham conhecimento de aditivos, mas que também vá dentro da granja dele para entender a realidade e personalizar o que seria melhor para a situação dele. Porque a gente não pode trabalhar com indicações que sejam generalizadas, Porque cada granja é localizada em um lugar com desafios diferentes e assim a gente consegue ser mais assertivo para ajudar o produtor. Hoje, quais são os principais desafios para o produtor começar a utilizar esses aditivos? Então, um dos principais desafios é que hoje a gente ainda trabalha com produtos que têm um custo mais elevado. Principalmente porque a gente tem que trabalhar com muita pesquisa, muito estudo para estar em constante desenvolvimento desses aditivos e cada vez mais buscar e trazer aqui para o Brasil produtos inovadores. Então, hoje ainda tem um pouco de limitação quando você compara um custo de um medicamento com o custo de aditivo, que ele é um pouco mais elevado. Só que quando compara só em relação a custo, você não consegue analisar o retorno que aquele produto vai desencadear para você na sua produção. Então, a maior dificuldade é a gente convencer inicialmente um produtor, ele querer introduzir um produto que tem um custo um pouco mais alto comparado com um medicamento convencional,
Porque a gente precisa introduzir primeiro para depois mensurar o retorno que trouxe e calcular o retorno sobre investimento para ele. E aí sim, aí depois fica mais claro que vale a pena você investir um pouco mais num produto que, além de controlar a parte de patógenos, ele também vai aumentar a produtividade em relação ao ganho de peso, a conversão alimentar, redução de mortalidade. E aí o produto se paga e sobra dinheiro e é rentável para o produtor. Essa seria a minha próxima pergunta, né? Qual é, né, a produtividade aumenta em que percentual? Já tem algum estudo, né, para que o produtor que está assistindo a gente se sinta ainda mais incentivado em mudar? Então, a gente tem muitos estudos, tá, para todas as espécies, mas é muito difícil a gente falar um percentual, porque, como eu falei, cada granja, cada fazenda tem um desafio diferente. Então, isso vai ser muito relativo de acordo com os desafios e os potenciais de melhorias que a gente tem naquele produtor específico. Por isso, o importante é sempre fazer uma avaliação com um aditivo mais indicado para aquela situação e, no final, pegar os índices zootécnicos, porque tudo a gente tem que mensurar através de números, né? E pegar esses números, analisar aonde que teve benefícios e impacto para o produtor e converter isso em dinheiro para ele, que é o que vai importar no final. Quando a gente fala também do uso desses aditivos, né, e a sustentabilidade, que é algo que cada vez mais o produtor precisa e está produzindo, olhando para a sustentabilidade, qual a relação entre utilizar os aditivos e ser mais sustentável? Esse eu acho um tema, assim, extremamente importante e nós, pessoas, mulheres do agronegócio, a gente tem uma missão de disseminar conhecimento, o quanto a gente preocupa com isso, porque muitas vezes a gente vê nas mídias, né, informações querendo nos atacar, mas de pessoas que não estão dentro, vivendo o agronegócio, que não calçam a botina e que não entendem o quanto a gente se preocupa com isso. Porque a gente utiliza, né, de recursos naturais, como terra, como a água, mas a gente também preocupa em recuperar tudo isso e os aditivos, como ele pode ajudar na sustentabilidade. Um exemplo, a gente tem produtos hoje como probióticos que eles conseguem reduzir a quantidade de nitrogênio eliminado nas fezes e o nitrogênio ele é uma molécula extremamente importante dentro do ciclo de ureia. E aí, isso impacta diretamente na produção de amônia, também está relacionado com a produção de CO2 e de metano. Então, a gente pode usar um produto com a finalidade de reduzir alguns gases, né, que são nocivos, que podem estar relacionados ao efeito estufa. Isso é um dos exemplos que a gente pode colaborar com a redução de emissão de gases. Mas tem outros exemplos também que a gente sempre preocupa em gerar menos resíduos e menos impacto na natureza. Muito obrigada, Tatiana, pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu te agradeço. Eu falo que para mim é um prazer sair lá do interior de Minas e estar aqui com vocês conversando no Canal Rural e poder levar informação para tantas pessoas. A nossa missão é justamente essa, levar informações de qualidade e realmente fazer diferença dentro do agronegócio. Exatamente. Bom, e no próximo bloco vamos discutir estratégias eficazes de melhoria de processos e aumento de vendas na pecuária. Não saia daí que a gente volta já. A pecuária de corte brasileira vive um momento de grande sucesso, com recordes históricos em exportações de carne bovina, alcançando 2,89 milhões de toneladas em 2024. Para continuar gerando lucros e mantendo a eficiência, é essencial otimizar a operação, investir em tecnologias e em práticas sustentáveis, além de explorar novos mercados e fortalecer os já existentes. Garantir preços vantajosos com foco na qualidade e competitividade também será fundamental para aumentar a rentabilidade dos pecuaristas no futuro próximo. Para discutir estratégias eficazes de melhoria de processos e aumento de vendas, eu converso com a Luciana Brockmann, engenheira agrônoma e analista de inteligência de dados. Mas antes, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. Luciana Brockmann é engenheira agrônoma natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fã de ciclismo e música boa, Luciana leva para a vida a mesma energia que imprime no agro. Empatia é a sua maior virtude. E para ela, o que realmente motiva é saber que o melhor churrasco da sua vida ainda está por vir.
Mais do que protagonista, acredita na força do coletivo. Para ela, o segredo do sucesso está na parceria e no conhecimento compartilhado. Oi, Luciana. Obrigada pela sua participação aqui. É um prazer te receber. Obrigada pelo convite. Luciana, a gente já começou falando aqui, né, sobre esse momento tão importante para a pecuária, né, onde Sim. a rentabilidade está muito boa. Mas não é sempre assim, né? O pecuarista, ele sempre está em altos e baixos aí, e você, dentro desse cenário, acompanha muito. Queria começar que você desse uma dica, né? Como é que esse pecuarista se prepara, né, para as baixas, mais ainda do que para as altas? Olha, tem uma frase bem famosa que fala que o que não se mede não se gerencia. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que o produtor, seja pecuarista, né, o agricultor, na verdade, ele tem que ter a sua fazenda, a sua propriedade nas mãos. Ele tem que saber os custos de tudo, da sua folha, né, obviamente os fixos, mas assim, já conseguindo ter uma noção do quanto poderia, por exemplo, se tu compra insumos, né, para agricultura e eles são dolarizados, bom, qual é o range, até onde eu posso ir, quantos hectares eu poderia plantar se fosse esse valor, né, desse insumo. Então, eu acho que fazer a parte orçamentária é muito importante, mas tu também saberes onde seriam os seus gargalos, né? Onde tu poderia economizar mais, ou onde tu poderia vender melhor o teu produto, assim, dependendo das características que tu já tem na tua produção. Então, se, por exemplo, tu eres uma fazenda habilitada Trace, então pode vender os teus animais, né, dentro da cota Hilton, tu sabe que tu tem um extra ali na negociação. Então, acho que tem que entender muito bem não só das métricas da propriedade, mas saber o que tu está vendendo, o teu produto final e o quanto que ele está valendo no mercado de fato, né? Você acredita que esse é o primeiro passo para o pecuarista entender a eficiência da produção? Sim. Sempre tendo qualquer tipo de dados seria o passo zero, né? E quais são os principais erros que o pecuarista comete? Bom, falando da minha experiência de vida mesmo, a minha família trabalha com pecuária de corte, né? E eu ouvi sempre meu pai me dizendo que nenhum ano é igual ao outro, e de fato não é. Eu lembro de ser criança e darem um espirro na Rússia e o preço da carne oscilava, né? Então eu acredito que o diferencial, fazendo todo o tema de casa, esse que eu falei antes, seja o timing da venda dos teus animais ao frigorífico. Então, por exemplo, se tu acredita que a arroba vai subir, aí tu pensa, vou segurar, sei lá, 15 dias, 20 dias, quanto que custa manter aquela dieta daquela categoria animal por esse período? Né? Posso fazer isso? A minha folha me permite, porque, né, provavelmente, sei lá, dependendo da maneira como tu é pago, tu tem que pensar, tem mais 30 dias para ser pago, então minha folha permite esse giro, né? Eu tenho suficiente giro de caixa para segurar esses dias a mais. Algumas categorias animais, elas respondem muito a, por exemplo, pensando em dieta de determinação, alguma coisa assim, elas respondem muito, fêmeas, por exemplo, com ganho de gordura, de marmoreio, né? E às vezes tu é penalizado por excesso de gordura, né, na hora do debate. Então, tem que saber para onde está indo essa carne, se vai valer a pena. Às vezes esses dias de dieta a mais te gerou custo e tu vai ser penalizado. Então, de fato, não valeu. Às vezes vale sim, mas, enfim, eu acho que realmente tendo todas essas informações, tu consegue ter uma tomada de decisão mais assertiva. Com toda essa sua experiência, né, da sua família e sua mesmo à frente de produção, como é que o produtor pode melhorar essa negociação junto com o frigorífico? Eu acho que desenvolvendo parcerias sempre é muito, muito inteligente. Eu sempre falo, né, ninguém faz nada sozinho, de fato, não faz. Se a gente, enfim, a Fazenda da Minha Família tem mais de 50 anos e é graças à equipe que a gente consegue desenvolver o trabalho lá, né? Então, quando todo mundo compra uma ideia, as coisas dão certo. E eu acredito de verdade que parceria ou com frigorífico, ou, por exemplo, com algum outro tipo de fornecedor, ou com algum selo de carne específico, né? Tu consegue ter mais previsibilidade de... Enfim, tu passa... É bom para todo mundo, né? Tu passa a tua escala prevista para, por exemplo, o frigorífico, ele vai te dizer, olha, assim funciona, ele, enfim, te bonifica de alguma maneira.
por tu ter essa parceria, né, eu acho que ajuda todo mundo. Não dá para tu ser isolado e pensar só no teu negócio, a gente tem que olhar para os lados e dar as mãos para todo mundo e caminhar junto. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada pelo convite. E no próximo bloco vamos falar sobre o café, preços em alta, oferta limitada e a crescente diferença entre a arábica e robusta. Voltamos já. O mercado de café segue volátil, com os preços de 2024 apresentando oscilações intensas. Em 2025, a arábica, especialmente a safra brasileira 25-26, será crucial para a definição dos preços, apesar da incerteza sobre a produção. Enquanto o robusta enfrenta desafios com estoques baixos no Vietnã, a entrada gradual da safra vietnamita e as boas perspectivas para o conilon brasileiro podem aliviar a pressão sobre a variedade. A oferta global, especialmente do arábica, será determinante para as tendências de preços e a demanda no mercado de café em 2025. E para conversar sobre o assunto, eu recebo Lalesca Moda, analista de inteligência de mercado de café. Mas antes a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. Lalesca Rossi Moda, natural de Piracicaba, São Paulo, é formada em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela USP. Apaixonada por leitura e atividades ao ar livre, Lalesca carrega consigo um espírito perseverante e o desejo constante de evolução. Para ela, o que realmente motiva é a oportunidade de contribuir para um mundo melhor, levando conhecimento e clareza ao setor agro. Com anos de estudo da graduação ao mestrado e uma trajetória marcada pelo compromisso com a informação de qualidade, ela se tornou uma protagonista no mercado de commodities. Seu trabalho não é apenas analisar números, mas dar voz a um setor que alimenta e movimenta o mundo. Oi, Lalesca, bem-vinda ao programa. É um prazer te receber aqui. Prazer, Jaque. Falando aí do produtor, né? Eu sei que é importante a gente saber essa volatilidade, mas como o produtor de café hoje pode tentar se preparar para conseguir vender, né, o produto dele num momento melhor? Sim. Bom, o produtor a gente está vendo que está no caminho certo aí nesses últimos anos. Eu acredito que a gente teve preços muito bons aí para os produtores, bem acima dos custos de produção. Então isso foi bom para o produtor, ele conseguiu investir aí nas lavouras. E hoje o que vai ser o mais importante para ele? Realmente a informação aí, né? Qual que vai ser a informação que vai ditar o mercado? Qual que é a mudança nesses fundamentos aí que a gente tem no mercado? Então, o Brasil vai produzir mais, o Brasil vai produzir menos, para onde vão esses preços, né? E é claro, parceiros também que saibam ajudar o produtor a gerir seus riscos aí nas lavouras, né? E de risco também dessa variação de preço, como empresas de hedge, de commodities e tudo mais. Muito legal. E você também falou, né, que a entrada gradual da safra vietnamita e as boas perspectivas para o conilon brasileiro pode aliviar a pressão sobre o robusta, né? Sim. Qual o impacto disso no mercado global de café? Sim. Então, o Vietnã, para vocês terem uma noção de novo, né, Vietnã é o maior produtor de café robusta do planeta, né? Ele produz em torno de 30 milhões de sacas anuais e a gente teve uma redução um pouco nesses últimos anos. Eu estive lá no Vietnã também, então foi uma experiência muito boa de conhecer as lavouras vietnamitas de perto e de entender como que é a produção lá, né? E o que a gente viu, né, realmente 24 e 25, que é essa colheita, essa safra que eles estão colhendo agora, né, começaram a colher em final de dezembro do ano passado e vai comercializar agora nesse ano. É uma safra menor, porém é uma safra não tão menor quanto se achava, então a gente ainda tem uma produção parecida com o que foi na safra anterior. Só que o produtor lá tem um porém, o produtor está muito capitalizado, segurando esse café no mercado e os estoques também estão baixos. Então a gente tem duas partes, né? A gente tem esse quadro de que a safra está entrando no mercado agora, então eles estão no pico da colheita, já passaram o pico da colheita, então esse café vai começar a entrar. Então isso com certeza isso vai dar uma reduzida na pressão no robusta, né? Porque a gente tem mais oferta no mercado. Só que, por outro lado, a gente tem esse cenário de atenção que, ainda assim, o produtor lá ele tem esse poder de segurar. Agora, tem um outro ponto, a safra brasileira de conilon, né?
Conilon e Robusta, né, eles andam no mesmo caminho, né, que a gente fala que o grão brasileiro é o Conilon e o do vietnamita é o Robusta, certo? No Brasil, a gente teve o problema climático, mas principalmente nas regiões de arábica. Nas regiões de Conilon, Espírito Santo, especialmente Bahia, o clima foi um pouco mais favorável, a gente teve chuva no momento ideal. Então, inclusive, nós da Redpoint projetamos um aumento da produção da safra de Conilon esse ano. Então, enquanto assim a gente tem essa entrada dos produtores vietnamitas no mercado nesse primeiro semestre, né? De forma gradual, mas ainda assim um pouco de oferta, e daí já para julho a gente começa a ter os produtores brasileiros entrando no mercado. Então, por isso que a gente acredita que tem um pouco menos de pressão que, por exemplo, comparado com o arábica. Bem legal. Quando a gente fala do café brasileiro, e a gente tem sentido muito isso no mercado global, a gente fala da sustentabilidade também, né? Os nossos produtores de café, eles já olham bastante para essa sustentabilidade. E isso ajuda também no preço do mercado, certo? Ou seja, em como o nosso café está cada vez mais sendo visto como um produto sustentável? Sim, acredito que sim. O Brasil hoje, em termos de café, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa muito também na nova regulamentação europeia, né? De desmatamento, a UDR. E quando a gente pensa nessa lei de desmatamento, e até a gente pode ver isso nas exportações brasileiras, é que o café brasileiro hoje é o mais preparado para entrar no mercado europeu com essas novas normas de sustentabilidade. Então, sim, o produtor brasileiro ele tem essa percepção que ele é mais bem preparado e isso está sendo reconhecido no mundo, principalmente quando a gente pensa em Europa, que é o maior mercado consumidor de café do mundo. Então, com certeza, isso é um destaque para o produtor brasileiro. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada eu. Bom, e o programa fica por aqui para continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher. Não deixe de acessar as redes sociais da protagonista. Fique por dentro dos conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e nos acompanhar nas redes sociais, no site e no Instagram. Acesse nosso site, aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube também. Nos vemos aqui na semana que vem, combinado? Até lá!